Sejam bem-vindos ao curso sobre comércio eletrónico transfronteiriço, seus benefícios, barreiras e oportunidades de negócio, promovido pela Comissão Económica das Nações Unidas para a África e pelo IDEP. Esta é a terceira aula do módulo 3, onde falaremos sobre as janelas únicas eletrónicas, a sua importância na facilitação do comércio eletrónico transfronteiriço. Eu sou Rita Carneiro e estou a acompanhar-vos como tutora ao longo deste curso. Lembro-vos como é importante ler atentamente os textos de apoio deste módulo, onde encontrarão muito maior detalhe sobre os temas que hoje vamos abordar. Sem a possibilidade de efetuar trocas comerciais, o comércio não existe. Tal como explicado nas aulas anteriores, as regras aduaneiras nacionais desempenham um papel fundamental na facilitação do comércio transfronteiriço, uma vez que afeta o tempo que as mercadorias demoram a circular e o custo dessa deslocação. Por este motivo, as questões relativas à facilitação do comércio estão no topo da lista das preocupações dos decisores políticos e dos negociadores comerciais. De facto, estas preocupações são de tal ordem que a OMC dispõe de um instrumento jurídico denominado Acordo de Facilitação do Comércio, AFC, que visa em parte acelerar a circulação e o desalfandegamento das mercadorias, incluindo as mercadorias em trânsito. O AFC também estabelece medidas para a cooperação efetiva das autoridades aduaneiras e outras entidades, a fim de minimizar os problemas da conformidade aduaneira. É esta a ideia subjacente aos mecanismos de facilitação de comércio. Vejamos alguns deles. Dos mais importantes são as janelas únicas eletrónicas. Analisemos a sua definição. É virtual, naturalmente, porque as janelas únicas eletrónicas tendem a ser eletrónicas. A natureza digital de uma GUE é extremamente útil para os comerciantes transfronteiriços, especialmente em África. Com 54 países diferentes, a capacidade de aceder e processar a documentação física é muito limitada e difícil. Sendo as GUE virtuais, se os funcionários aduaneiros tiverem acesso à internet, podem encontrar informações sobre uma empresa e as suas mercadorias em qualquer lugar. O comércio e transporte. As janelas únicas eletrónicas destinam-se a facilitar os aspectos logísticos do comércio, ou seja, as trocas comerciais e os transportes. Neste sentido, é de esperar que as GUE disponham de informações relevantes sobre os bens transacionados, os mecanismos de transporte e outras informações relevantes. Informação e documentos normalizados. Ter de informar manualmente e em papel os funcionários aduaneiros e fronteiriços sobre o nome de uma empresa, o método de expedição, o conteúdo das mercadorias, o peso, as especificações e outros aspectos é um obstáculo significativo ao comércio. As GUE eliminam este problema ao disporem desta informação de forma imediata centralizada. Tudo o que os funcionários das fronteiras precisam de fazer é aceder à GUE e as informações relevantes estão na ponta dos seus dedos. Ponto de entrada único. Tal como qualquer outro site web, uma GUE é um local. As barreiras ao comércio são significativamente reduzidas quando os funcionários das fronteiras e das alfândegas de todo o continente podem ir todos ao mesmo sítio para encontrar as informações necessárias ao seu trabalho, já para não falar do facto que, para as empresas, estas informações só precisam de ser arquivadas uma vez. Para além dos aspectos mencionados na definição de uma GUE, outra vantagem destes portais é que, uma vez a informação inserida no sistema, permanece lá, e a própria GUE é responsável pela divulgação dessa informação. Em geral, não há necessidade de voltar a envolver os empresários nos vários portos ou fronteiras, desde que a GUE esteja a funcionar corretamente. A título de exemplo, refira-se o ACICUDA, ou Sistema Automatizado de Dados Aduaneiros. O ACICUDA foi desenvolvido pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, e é um sistema eletrónico integrado de gestão aduaneira. Ajuda a facilitar o comércio internacional e as operações de transporte, tirando partido das ferramentas e aplicações TIC. Proporciona igualmente um ambiente automatizado moderno que os operadores, os membros da comunidade comercial e os funcionários das administrações aduaneiras podem utilizar. Tem vários objetivos. Modernizar. O ACICUDA procura modernizar as operações aduaneiras e ajudar a melhorar a cobrança de receitas. Ao trazer as informações aduaneiras para o século XXI, torna-as mais eficientes e ajuda a identificar melhor os produtos. Deste modo, podem ser aplicadas taxas e tarifas adequadas,
e é mais fácil assegurar o cumprimento da regulamentação. Facilitar. O ACICUDA procura facilitar a eficiência do comércio através de alguns dos métodos mencionados, mas também aumentar a competitividade. Neste sentido, ao reduzir o tempo necessário para que as mercadorias atravessem as fronteiras, torna as empresas mais competitivas, sobretudo em relação aos fornecedores nacionais. Em suma, a redução dos custos e do tempo de transação conduz a clientes mais satisfeitos e a empresas mais robustas e competitivas. Melhorar a segurança. O ACICUDA tem como objetivo ajudar a melhorar a segurança. Para o efeito, dispõe de um local único para armazenamento de informações. Uma maior utilização significa mais atenção, o que significa mais controle. Neste sentido, a transparência aumenta e dificulta a intervenção de agentes com intenções criminosas e, deste modo, reduz a corrupção. Promover o desenvolvimento sustentável. Ao reduzir substancialmente a utilização de papel e ao desenvolver a eficiência digital, o ACICUDA diminui a pegada de carbono e as emissões associadas ao comércio. Vejamos agora outros benefícios das janelas únicas eletrónicas. A centralização da informação. A capacidade das janelas únicas eletrónicas de integrar funcionários do comércio, empresas privadas e as outras partes interessadas relevantes reduz a quantidade de papelada, taxas e dificuldades que as MPME enfrentam quando tentam enviar mercadorias além fronteiras. A apresentação única de documentos, tal como referido anteriormente, a possibilidade de ter um local único onde os funcionários aduaneiros podem ver um conjunto completo de documentos é inestimável. As MPME já não precisam de colecionar formulários e certificações, nem correr de guichê em guichê para os entregar. A simplificação da inspeção e das devoluções, uma vez que os funcionários aduaneiros e fronteiriços sabem o que está dentro de um contentor, torna-se muito mais fácil para eles rastrear os artigos e garantir que cumprem todos os requisitos regulamentares. Do ponto de vista da logística reversa, os funcionários terão também informação sobre o que foi enviado, pelo que as devoluções são mais fáceis. A segurança dos fluxos financeiros. As GUE armazenam e integram-se igualmente com elementos como pagamentos, impostos e autoridades monetárias. Ajudam na faturação eletrónica e os bancos podem confiar na GUE para validar a informação sobre os bens e estabelecer relações com as MPME. Em alguns casos, as MPME podem mesmo utilizar a informação contida na GUE de modo a construir relações formais com instituições bancárias e a aceder a melhores instrumentos de financiamento. Eficiência logística. Adicionalmente e de forma complementar a todos os outros fatores, facilitam igualmente o intercâmbio de informações entre operadores, reduzindo assim as complexidades da logística transfronteiriça. A redução de custos logísticos. Escusado será dizer que o antes exposto reduz os custos, seja para a manutenção dos serviços, seja para as empresas e para o consumidor final. A interoperabilidade transfronteiriça. No topo da lista dos benefícios, as GUE ajudam a desenvolver a cooperação e a interoperabilidade internacionais. Podem trocar informações tais como certificações fitossanitárias, certificados de origem, declarações alfandegárias e outras informações igualmente importantes de que os governos necessitam para aceitar as cargas. A interoperabilidade transfronteiriça é fundamental, uma vez que o objetivo de uma GUE é facilitar o comércio transfronteiriço, sendo essencial a capacidade de integração com muitos sistemas diferentes em países diferentes. Vejamos agora alguns exemplos de janelas únicas eletrónicas em África. Todas estas 3 GUE estão em funcionamento. A CanTrade foi criada em 2014 e interliga hoje em dia 29 agências governamentais, o setor privado e outras entidades pertinentes. Faz parte da estratégia do Quênia Vision 2030. A GUE do Uganda liga entre si 22 ministérios, departamentos e agências governamentais, incluindo a autoridade fiscal, para ajudar a reduzir os custos de transação e os tempos de processamento. Em 2006, Marrocos criou a Portnet, integra processos para milhares de operadores comerciais
incluindo bancos, clientes, importadores, exportadores, transitários e outros. A iniciativa tem sido um enorme sucesso. Para além destas iniciativas, a Comesa está também a tentar criar uma GUE. As MPME têm várias formas de utilizar a GUE. Podem, por exemplo, utilizá-las como plataforma para pequenos envios. De modo geral, as MPME fazem pequenos envios para clientes B2C, Business to Consumer, e em princípio também para B2B, Business to Business. Assim, devido ao volume e valor habitualmente baixo destes envios, as despesas de logística tornam-se proibitivas. Através da GUE, alguns países desenvolveram regimes de exportação simplificados para pequenas remessas a fim de ajudar a reduzir os custos, algo muito importante para as PME. Estes regimes incluem aspectos como a simplificação das interfaces do utilizador e guias para os procedimentos de exportação. Além disso, as melhorias de eficiência, como a redução da burocracia, contribuem obviamente para diminuir os custos das MPME, que efetuam pequenas remessas transfronteiriças, e a possibilidade de integração direta com as companhias de navegação através da GUE aumenta ainda mais a sua eficácia. Como uma nota à parte, o primeiro regime simplificado em África para as MPME foi através da plataforma Operador Económico Autorizado, OEA, regional da Comunidade da África Oriental. O OEA funciona em todos os países da EAC. Iremos falar sobre o OEA nos próximos slides. Como plataforma de consulta de requisitos documentais. Como já foi referido, a capacidade de consolidar a documentação é importante para as MPME. As GUE facilitam o acesso a todos os documentos e ajudam-nos a compreender os processos de importação e exportação. Como ferramenta de informação e simulação, introduzem indiscutivelmente uma simplificação. Ao simplificar a documentação, as GUE ajudam as MPME a ter uma visão mais clara e a utilizar a informação ao seu dispor na ponta dos dedos. Como ferramenta de integração com sistemas empresariais, uma vez que muitas das ferramentas que as MPME utilizam no seu local de trabalho, CRM, ERP, etc., são eletrónicas, podem ser ligadas à GUE para um processamento sem descontinuidades. Através da utilização de software normalizado, API, a informação pode ser partilhada com operadores postais, correios, armazéns e outros parceiros necessários. Para integrações transfronteiriças. Mais uma vez, o comércio eletrónico transfronteiriço é inerentemente, transfronteiriço, não é? Pelo que as empresas precisam de ser capazes de se coordenar com os operadores postais, correios, armazéns e outros, tanto a nível nacional como nos países de destino. A capacidade da GUE de serem interoperáveis noutros países é o principal ponto de acesso de que as MPME necessitam para se integrarem além fronteiras. As vantagens de se tornar um operador económico autorizado são evidentes, desde inspeções menos frequentes até à possibilidade de criar uma base de clientes mais ampla e mais fiel. Na ECA, a Comunidade da África Oriental, o processo de certificação de OEA é o seguinte: apresentar um pedido à autoridade aduaneira, passar pelo processo de revisão da autoridade aduaneira, assinar um memorando de entendimento entre a OEA e a autoridade aduaneira e obter o certificado da OEA. Quando a certificação como OEA não é possível num país, a Organização Mundial das Alfândegas recomenda que os países reforcem a utilização dos acordos de reconhecimento mútuo e dos acordos de assistência administrativa mútua em matéria aduaneira. Terminamos por hoje. Não deixe de participar no fórum deste módulo para colocar questões, dúvidas ou dar o testemunho da sua experiência, bem como interagir com os restantes participantes. Obrigada pelo seu tempo e até breve na quarta e última aula do módulo 3.